Olá, graça e paz a todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Vivemos nos últimos dias da história terrestre e Jesus, ele nos deixou indícios da sua breve vinda, da sua volta. Aqui no sermão profético de Mateus 24, ele deixa algo específico que vai mostrar que daquela geração não ia passar. A partir do verso 32, ele diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já se torna tenro e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E a primeira pergunta é: o que estará às portas? O que é que Jesus está falando aqui? Bem, a resposta ela vai estar no início do capítulo, na pergunta dos discípulos, pois todo o capítulo é uma resposta à pergunta. E o que eles perguntaram? Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O que estará às portas? O fim do mundo, a vinda de Cristo. Então, mais uma vez, lendo o verso 33 de Mateus 24, ele disse que quando virdes todas estas coisas, e nós perguntamos quais coisas? Nós sabemos que o contexto de Mateus 24, Jesus ele dá vários sinais, vários indícios da sua breve vinda, da sua vinda a essa terra. Ali ele dá fenômenos naturais que estarão acontecendo, ele dá sinais no mundo, conflitos, guerras, fomes. Ele também fala sobre a abominável da desolação no lugar santo. Ele também vai dizer sobre a grande tribulação. Enfim, ele fala várias coisas que estarão acontecendo. E então, nesse contexto, ele fala que aquele que vir estas coisas acontecer, saiba que está às portas. O quê? O fim do mundo, como nós vimos, e a volta de Jesus. Quando estiver acontecendo todas estas coisas juntas, isso nos mostra que Mateus 24 ele tem um cumprimento específico para os últimos dias. Aqueles que tiverem desejo pode voltar nos nossos vídeos, os primeiros vídeos nós falamos sobre Mateus 24 para os nossos dias. Não obstante, há uma parte principal que aquele grupo de pessoas, aquela geração que passar por essa parte principal vai ter a certeza de que está nos últimos dias. E essa parte principal é a parte da figueira. É o verso 32 que diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já se torna tenro e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, irmãos, aqui está uma parábola para que nós venhamos entendê-la e saibamos que nós hoje estamos nos últimos dias desta terra e veremos o cumprimento da promessa. Então, nós vamos entender essa pequena parábola que Jesus ele nos disse. Jesus diz: sabeis que está próximo o verão quando vir essa parábola. Mas o que é o verão? O que representa o verão na Bíblia? Então vamos ver. Em Isaías 28, verso 4, diz: E como apressado o fruto antes do verão. Pegamos aqui apenas a parte que nos interessa do verso. Jeremias 40, verso 10. Vós, porém, colhei o vinho e os frutos de verão. Então, através destes dois pequenos textos, nós vemos que a colheita do fruto é feita no verão. É o momento em que o fruto amadurece. Aqueles que conhecem de agricultura sabem que no estágio mais quente, quando também se tem muita chuva, é que o fruto ele vem amadurecer. Mais um verso de Jeremias diz: passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Aqui já o profeta Jeremias, ele
relaciona o verão com a colheita, mas também com a salvação. Porque nós sabemos que a Bíblia ela compara a salvação da terra, como Jesus mostrou na parábola do trigo e do joio, a uma colheita. E o verão é o momento da colheita. Essa colheita nós vemos também em Apocalipse. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Então, a colheita, ela acontece no verão. E a colheita, simbolicamente, ela representa a volta de Jesus. Então, a parábola aqui da figueira, ela vai mostrar quando que vai acontecer a volta de Jesus. Qual vai ser o grande indício que Jesus está voltando. Agora, nós perguntamos, o que representa a figueira? Alguns capítulos atrás de Mateus 24, Jesus havia tido uma experiência com uma figueira, e a experiência de Cristo, resumidamente, foi a seguinte. Vendo Jesus uma figueira à beira do caminho, chegou-se a ela, e não tendo achado nela senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira imediatamente secou. Falando sobre isso, Ellen White diz, a natureza da figueira é que antes de se abrirem as folhas, apareça o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de bem desenvolvidos frutos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos dos mais baixos aos mais altos, Jesus não achou senão folhas. A maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem ao próprio rosto de Cristo, era um símbolo da nação judaica. Então, nós vemos aqui aquela figueira que Jesus viu, que apresentava um sinal de que haveria frutos, porque como nós lemos, a natureza da figueira é de lançar a folha antes do fruto. Então aquela figueira, ela era um sinal de uma árvore que seria muito frutífera. Só que Jesus ele chega e percebe que nenhum fruto tinha. Jesus queria que aquela fosse uma lição para os discípulos, representando através da figueira a história de Israel, a nação de Israel. Portanto, a figueira ali para Jesus, naqueles momentos, ela estava representando a nação judaica, a nação de Israel, que tinha uma aparência de piedade, negando a eficácia da piedade. Parecia servir a Deus com toda a sua pompa, com toda a grandeza do seu santuário, com todos os sacerdotes e fariseus e escribas e saduceus, mas o seu coração estava longe de Cristo. Ele bem disse dessa nação, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a figueira, aquela figueira principalmente, era uma representação da nação judaica da época. E a nossa pergunta é, será que há uma nação nos nossos dias que ela vai ter as mesmas representações de uma figueira? Olha só, vejamos mais alguma característica dos judeus na nação judaica na época que representava a figueira estéril. Os judeus distinguiam-se de todas as outras nações, professando fidelidade para com Deus. Havia sido especialmente favorecidos por ele e pretendiam ser mais justos que todos os outros povos, mas estavam corrompidos pelo amor do mundo e a avareza. Bem, hoje, nos nossos dias, nós vemos uma nação que caminha exatamente no sentido da nação judaica. E essa nação nós lemos claramente em Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão. Então nós vemos aqui que nos nossos dias nós também temos uma figueira, uma nação que se apresenta como cordeiro,
se apresenta como protestante, se apresenta como servir ao Deus verdadeiro, mas fala como dragão. Ou seja, ela apresenta folhas, mas não possui fruto. Nós falamos aqui que a figueira é os Estados Unidos da América. A parábola ela continua. Ela fala também sobre o ramo, quando o ramo da figueira estiver tenro. E nós perguntamos o que representa o ramo. Os ramos, eles são os galhos de uma árvore. Olha só o que diz Mateus 13:32. Torna-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Ou seja, ramos são galhos. Só para ficar claro o que é um ramo. E Jesus ele vai dizer, na parábola de João 15, né, uma parábola conhecida, eu sou a videira e vós os ramos. Ele estava falando ali para os seus discípulos, mostrando que ramos significa pessoas. Então, quando ele fala para nós olharmos para os ramos da figueira, ele está falando para nós olharmos para as pessoas, né, lá dos Estados Unidos da América. É isso que é para nós olharmos. Ele também fala sobre as folhas destes ramos, as folhas da figueira brotarem. E nós perguntamos o que isso representa, o que significa as folhas dessas pessoas lá dos Estados Unidos da América brotar. Que folhas são essas? Em Lucas 21:30, falando o mesmo verso paralelo sobre esta parábola, ele diz, quando começam a brotar. Aqui ele fala, quando começar a brotar, vós o vedes e sabeis vós mesmos que já está próximo o verão, ou seja, já está próximo a vinda de Cristo, que é o momento da maturação completa dos frutos da terra. E é o momento também da colheita. Então, quando começar a brotar, perguntamos, o que representa as folhas da figueira? Isso é importante, irmãos, porque nós já vimos que nós precisamos olhar para as pessoas dos Estados Unidos da América. E nós precisamos ver quando as folhas das pessoas daquela nação começar a brotar. Agora, o que significa isto? O que significa as folhas da figueira? Em Gênesis 3:7 diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a folha da figueira ela é um símbolo da justiça própria. Adão e Eva, lá no Éden, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles perceberam que eles foram destituídos da glória de Cristo. Eles perceberam que eles estavam nus, porque antes do seu pecado, eles se cobriam, eles eram cobertos com a glória de Deus, com vestidos de luz. Mas após pecar, eles percebem que foram destituídos da glória de Deus. Então eles preparam vestimentas da folha da figueira, querendo cobrir a sua nudez, representando então a situação do homem perante Deus. Perante Deus, após a queda, nós estamos envergonhados pela nossa miséria de pecado. E quando alguém tenta fazer o impossível, que é satisfazer a norma de Cristo, segundo as próprias obras, então isso é representado pela folha da figueira. A folha da figueira é estabelecer a justiça própria. Agora, o que é isso na parábola? Como que as pessoas dos Estados Unidos eles vão estabelecer a justiça própria? Nós sabemos que existe a justiça de Deus e a justiça própria. A justiça de Deus é representada nos seus mandamentos. Salmo 119, no verso 172, diz, a minha língua celebra a tua lei, pois todos os seus mandamentos são justiça. A justiça de Deus é a sua lei. E a justiça própria é a lei humana, é as ações humanas, são as obras humanas. Isso significa o quê? Que as pessoas dos Estados Unidos eles vão estabelecer a própria lei.
eles vão se separar totalmente de Deus. Nós sabemos o que é isso. Isso é o decreto dominical. Isso é a marca da besta. Isto é, quando os Estados Unidos eles fizerem uma lei contrária à lei de Deus, que vai ser quando firmarem o decreto dominical. O decreto da guarda do domingo, sendo oficial, sendo nacional para toda a nação. Então, quando nós lemos a parábola, aprendei, pois, a parábola da figueira dos Estados Unidos, quando o seu ramo, ou seja, quando os americanos se tornam tenros e as suas folhas brotam, nas palavras de Lucas, começarem a brotar, ou seja, eles começarem a apresentar a justiça própria, sabeis que está próximo o verão. Aqui Jesus nos mostra qual é o grande indício, o relógio que vai nos mostrar a brevidade do tempo. É o decreto dominical, irmãos. E quando nós vemos nos escritos da mensageira do Senhor, Ellen White ela vai dar a mesma ênfase. Olha só. Quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. A substituição do falso pelo verdadeiro é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Então, assim, nós vemos claramente a mensageira do Senhor indo nessa mesma direção. O decreto dominical, irmãos, é o grande sinal do fim. Então, em Mateus 24, ele fala sobre guerras, ele fala sobre fomes, ele fala sobre terremotos, e tudo isso é indício do fim. Mas o grande ponto central que mostra que realmente aquela geração que passar por aquilo é a geração que verá Jesus voltar, é o decreto dominical, irmãos. Assim nós vemos, por exemplo, em 1888. Tudo estava indicando que aquele era o momento da volta de Cristo. Tudo estava indicando que o decreto dominical ele iria ser feito. Tudo estava indicando, inclusive, o Espírito Santo ele já começava a ser derramado sobre o povo de Deus. Não obstante, o decreto dominical ele não foi feito. E isso por quê? Porque o povo de Deus rejeitou a mensagem angélica. A terceira mensagem angélica da justiça pela fé. Nós aprendemos uma primeira lição de 1888. A primeira lição é que Deus, ele espera um povo. Então, o decreto dominical, ele é um grande sinal para o povo de que Jesus está voltando. Mas, ao mesmo tempo, Jesus espera também um povo. Nós conhecemos aquele texto conhecido, Parábola de Jesus, na página 69, que diz que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação do seu caráter no seu povo. E quando o seu povo apresentar esse caráter, ele vem buscá-los para si. Então, Cristo ele aguarda a manifestação do seu caráter no seu povo. Não obstante, muitos podem pensar, então, Cristo ele vai esperar eternamente pelo seu povo? Aqui no livro Eventos Finais, nós vemos algumas citações de Ellen White que ela diz assim: com precisão infalível, o ser infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério da sua ira. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo em que a iniquidade atingir o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará. Quando os números acumulados nos registros do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira. Então, irmãos, as nações, elas têm um certo limite. E quando elas atingirem este limite de iniquidade, então Jesus, ele vai começar
a derramar os seus juízos a esta terra. Inclusive essa taça, a taça da ira de Deus, ela já estava bem cheia, mesmo na época de Ellen White. Olha o que ela diz. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Então, se nós não estamos vendo um povo se preparando e tendo o caráter de Cristo, isso não quer dizer que Deus vai demorar a voltar. Não. Se nós não estamos preparados, há pessoas se preparando. Há 7.000, né? Assim como no caso de Elias. Ele não sabia, ele não conhecia, mas havia 7.000 pessoas que não haviam se curvado a Baal. É por isso que quando Jesus ele fala da parábola que vai demonstrar que aquela geração não passará, ele não fala para nós olharmos para a igreja. Ele não está falando para nós olharmos para as pessoas da igreja. Ele não fala para as pessoas olhar para as árvores que apresentam de fato frutos. Ele fala para olhar para a figueira. Ele fala para olhar lá para os Estados Unidos da América. Ele fala para olhar lá para onde vai ser manifestado a justiça própria. A justiça própria em uma lei nacional, que é o decreto dominical. Este é o local que é para ser olhado, irmãos. E ao mesmo tempo que nós olhamos essas coisas, nós devemos nos preparar e buscar cada dia mais estar à semelhança de Cristo. Quero fazer um parêntese aqui. Hoje em dia tem ressurgido uma grande questão aqui, referente à profecia de Daniel 11, que nós devemos olhar lá para a Turquia, que lá está o grande relógio de Deus. É lá que vai demonstrar que o fim está próximo. Mas isso não é o que está nos escritos. Isso não é o que nós vemos nos escritos de Ellen White e nem nos escritos da Bíblia, como nós estudamos aqui a parábola da figueira. Não. Nossos olhos devem ser mantidos nos Estados Unidos da América. Então, irmãos, nós exortamos aos irmãos, não venham tirar o foco. Não venham tirar o foco daquilo que Jesus demonstrou que é para nós focarmos. Daquilo que Ellen White demonstrou que é para nós focarmos. O que representa que o fim está próximo é a figueira, não é a Turquia. Caminhando então para a finalização, no verso 33, Jesus ele fala o seguinte: assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus ele fala aqui que o fim do mundo ele vai estar às portas. É interessante que ele usa aqui essa ilustração da porta. Por quê? Porque logo em seguida ele vai contar uma parábola que também fala sobre uma porta. No verso 25 ele fala sobre a parábola das virgens, qual tem mensagens importantes para nós. No verso 10 ele fala sobre uma porta fechada. Então, ao mesmo tempo que na parábola da figueira ele fala sobre um evento, as portas, no capítulo 25 ele fala quando a porta se fechar, o que acontece. Nosso próximo estudo nós vamos falar sobre a parábola relacionando com os eventos futuros. Esperamos que os irmãos assistam a este próximo vídeo. E para finalizar, irmãos, nós vamos falar um pouco da nossa preparação para este grande evento. Nós vimos que nós não podemos ser como a nação judaica. Não podemos ser como os Estados Unidos, que se diz cordeiro, mas fala como dragão. Ou então como a figueira, que apresenta folhas sem apresentar frutos. O que nós devemos buscar, irmãos? As folhas da figueira é um símbolo da justiça própria. E em Isaías 61, no verso 10, vai nos mostrar o que nós devemos buscar. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Este é o manto, irmãos, que Jesus ele quer nos cobrir. Agora, nós precisamos saber se nós estamos cobertos com este manto ou com as folhas da figueira, com a nossa própria justiça. Sabe como nós discernimos isso? Vamos entender como é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados.
É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Então, para você saber se você está com a justiça de Cristo, é só você refletir na sua vida. Você tem vivido uma vida acreditando que vai ser salvo por Deus, mas continua nos pecados e na desobediência à lei de Deus? Bem, como nós lemos o texto desejado, a justiça de Deus, ela não é uma capa para encobrir pecados. Ou seja, não há algo como a pessoa pecar a vida inteira, mas no final dizer, bom, Jesus ele vai me cobrir os meus pecados e é isto mesmo. Isso não vai acontecer, irmãos, porque essa não é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela transforma o caráter, ela faz de nós novas criaturas. A expiação de Cristo não é meramente um modo hábil de fazer com que os nossos pecados sejam perdoados. É um remédio divino para a cura da transgressão e para a restauração da saúde espiritual. É o meio ordenado por Deus para que a justiça de Cristo não só esteja sobre nós, mas no nosso coração e em nosso caráter. Irmãos, esta veste da salvação, ela é um remédio de fato para o pecado. Ela é a cura da transgressão. Ela faz com que a justiça de Deus, ou seja, o caráter de Jesus Cristo, ele seja introduzido em nós. E nós apresentamos frutos de Cristo, os frutos do Espírito. Para sabermos se nós estamos com a justiça de Cristo, é só nós vermos os frutos do nosso caráter. Se nós não estamos apresentando isso, irmãos, vamos refletir ali em Zacarias no capítulo 4. Ali ele vai mostrar como é dado essas vestes. Essas vestes é dada unicamente por parte de Cristo, mas para aqueles servos que estão rogando, pedindo, buscando. Além disso, após buscar, pedir, a Bíblia nos ensina que nós precisamos crer que nós recebemos. Ou seja, após uma oração, ter pedido a justiça de Cristo, ter pedido as vestes da salvação, sabe o que Deus faz? Ele manda os anjos tirar os nossos pecados e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. O Espírito Santo, ele é colocado sobre nós. E a partir dali, nós precisamos levantar da oração, como crendo que nós estamos totalmente libertos do pecado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, nós devemos nos considerar livres de fato do pecado. É assim que nós devemos olhar para nós mesmos se acreditamos que nós estamos com a justiça de Cristo. Pois queremos lembrar de um texto que nós já mencionamos aqui neste canal. Em Mensagens Escolhidas, a mensageira do Senhor diz que aquele que não tem fé suficiente para acreditar que Cristo pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe garante a salvação. Portanto, irmãos, venhamos pedir a justiça de Cristo, venhamos crer que recebemos a justiça de Cristo e mantenhamos os nossos olhos lá nos Estados Unidos da América, nos protestantes de lá. Quando nós olhamos para lá, nós vemos que os protestantes, eles estão caminhando fortemente para tirar o que tornou eles um país protestante republicano, que é a liberdade religiosa. Um movimento muito forte está sendo produzido lá nos Estados Unidos da América. E esse é o movimento do nacionalismo cristão. Nós vamos recomendar aqui alguns vídeos para que os irmãos entendam o que é nacionalismo cristão. E nós estamos vendo que as folhas, elas estão começando a brotar. Isso nos mostra, irmãos, que desta geração não passará. Se prepare. E que todos fiquem com a paz e com a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.